A palavra é Jesus Cristo. Celebramos hoje a solenidade de todos os santos e santas. Transferida do dia 1º para este domingo, 3 de novembro, esta solenidade abre o mês de novembro com muito gosto. Nós gostamos da santidade. Nascemos nela. Nela viveremos eternamente, porque santo é o nosso Deus, que nos santificou e imprimiu em nós o seu DNA. Nós temos a graça da santidade de Deus. O batismo já nos santificou e queremos viver na graça santificante recebida nele por toda a nossa existência. Hoje rezamos com a Igreja para começar a Santa Missa, dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, que nos permitis celebrar os méritos de todos os santos numa única festa, concedei-nos, por intercessores tão numerosos, a desejada abundância da vossa misericórdia. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. A liturgia da palavra deste domingo solene tem na primeira leitura o texto do livro do Apocalipse, no capítulo 7, versículos 2 a 4 e de 9 a 14. O salmo responsorial será o Salmo 23, com 3 estrofes, dito entre elas ou cantado o refrão: é assim a geração dos que procuram o Senhor. A segunda leitura está na primeira carta de São João, no capítulo 3, versículos de 1 a 3. E o Evangelho será o de Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Celebrar todos os santos é uma oportunidade que a Igreja nos oferece para refletirmos sobre o processo de santidade a que fomos chamados pelo batismo. Todos nós somos chamados a ser santos. Diz Jesus: sede santos, como vosso Pai Celeste é santo. Assim, cada um de nós traz dentro de si essa parcela de santidade. Porém, o que ocorre é que muitas vezes deixamos sobressair em nós aquele lado que não condiz com a santidade, o lado das nossas limitações e fraquezas. Além disso, o lado de santidade que temos precisa ser exercitado e ampliado, até que todo o nosso ser seja santificado e alcancemos assim aquilo que muitos de nossos irmãos santos já alcançaram. Jesus nos deu o exemplo. Sendo Deus, Ele fez-se um de nós para que nos tornássemos mais santos. Dessa maneira, hoje, a liturgia nos impulsiona a revermos nosso processo de santidade e conhecer um pouco mais o que significa essa solenidade, bem como a sua importância na Igreja. Ouçamos então a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12a. Naquele tempo, Jesus, vendo as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus.
bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e, mentindo, disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. O Evangelho traz os procedimentos para a santidade. São indicações dos destinatários à santidade e procedimentos de como fazer para atingi-la. É, na verdade, a promulgação da nova lei, a lei que conduzirá os filhos de Deus à santidade. Antes, porém, é preciso romper com leis opressoras e inverter a ordem das coisas. São, portanto, procedimentos revolucionários. A promulgação desta nova lei tem certa similaridade com a lei mosaica, quando Moisés sobe o Monte Sinai e recebe as tábuas da lei. Jesus sobe ao monte, lugar de encontro com Deus, para proclamar as bem-aventuranças. E elas são promulgadas a partir de uma constatação concreta. Ele vê as multidões de necessitados, de desamparados, de gente carente de todos os tipos de bens, inclusive de santidade. É preciso um mundo melhor, e esse mundo só será melhor se as pessoas que nele habitam melhorarem. Assim temos as bem-aventuranças, recomendações que ensinam a sermos santos. O discurso da montanha, dos capítulos 5 a 7 do Evangelho de Mateus, tem a sua inauguração exatamente com as 9 bem-aventuranças de Mateus. Podemos trocar a palavra bem-aventurados pela palavra são santos. E elas poderiam ser lidas da seguinte maneira: são santos os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. E assim sucessivamente. Vemos assim que está no caminho da santidade aquele que cultiva um coração que não se incha de orgulho, que não se ensoberbece, mas que se mantém humilde na pobreza de espírito. Estão no caminho da santidade aqueles que se afligem diante do sofrimento alheio e não descansam enquanto não fizerem algo para diminuí-lo. Estão no caminho da santidade os mansos, porque aqueles que, na mansidão, procuram promover o reino simbolizado na posse da terra, estes são santos de verdade. Estão no caminho da santidade os que se empenham para promover a justiça e que, por causa dela, gastam suas vidas, como, por exemplo, os mártires e tantas pessoas anônimas que são justas e lutam pela justiça e até morrem por causa dela. Estão no caminho da santidade os que possuem corações misericordiosos. Quem usa de misericórdia com seu próximo revela a sua parcela de santidade. Assim também estão no caminho da santidade os de coração puro, pois pessoas de coração puro jamais desejam o mal para seu próximo. Não agem com segundas intenções ou maliciosamente. No caminho da santidade estão também os que promovem a paz. A promoção da paz nos torna dignos de sermos chamados de filhos de Deus, nos diz o Evangelho de hoje. Os que por causa da justiça são perseguidos também estão no caminho da santidade. A justiça é o critério fundamental para entrarmos no reino de Deus,
nos diz Jesus várias vezes nos Evangelhos. Quem sofre perseguição por causa da justiça, mas não desiste, está no caminho da santidade. Enfim, estão no caminho da santidade os que, por causa de Jesus, de sua palavra, de suas propostas, sofrem injúrias, perseguições, calúnias e todo tipo de mal, pois esses discípulos missionários são dignos de ser chamados de santos e terão sua grande recompensa nos céus, nos diz a última das bem-aventuranças. Diante de tudo isso, fica a pergunta: é fácil ser santo? A resposta é não, não é fácil, mas é possível, nos diz Jesus. O apelo de hoje, então, é este: esforcemo-nos para sermos santos, porque a santidade é a meta principal de nossa vida cristã. O caminho está aberto, está indicado, é apelativo, é convidativo. Basta trilharmos este caminho e atingiremos a meta almejada. O Santo Padre, em 2019, nos brindou com a graça de uma carta apostólica muito bela. Gaudete et exultate. Alegrai-vos e exultai. Faço votos de que você leia esta carta todinha. O Papa comenta nesta carta apostólica as bem-aventuranças e diz que é feliz, é santo. É santo quem pratica aquelas bem-aventuranças. Bonito, vale a pena. Ali o Papa contesta e condena o neopelagianismo, que faz com que a pessoa se sinta acima do bem e do mal e que, portanto, não precisa nem de graça de Deus, porque seu esforço lhe supre e é suficiente para ser o melhor e vitorioso. E condena também esta mundanidade do gnosticismo intraeclesial, não é? De gente que na igreja, que porque talvez tenha estudado um pouquinho, terá tido uma formação um pouquinho melhor que as dos outros, ou até por ser teólogo, sabe lá, não é? Se envaidece e se ensoberbece e acha que seu conhecimento supera e supre toda e qualquer necessidade e lhe serve de garantia, prescindindo da graça, a graça santificante, a graça salvadora do mundo que vem da Páscoa de Cristo Jesus. Fica o convite então para que nesta semana cada um de nós entre na internet, no site do Vaticano, www.vatican.va e vá aos documentos do Santo Padre. Na aba dos documentos, abra Gaudete et exultate. Alegrai-vos e exultai. Leia, saboreie, assimile e transpire a santidade que lhe chegará também como estímulo desta santa doutrina do Papa Francisco. A todos, então, um bom domingo, cheio de santidade. A nossa santidade vem de Jesus, portanto, não perca a Eucaristia, comungue, peça perdão, professe sua fé, faça as suas orações, coloque a sua oferta no altar, não é? À disposição da igreja, consagre seu dízimo, entregue-se todo a Jesus e à comunidade, sorria, saúde alguém no caminho, na porta da igreja, na saída, visite uma pessoa dodói, dê uma esmola, faça uma caridade, lave uma xícara, varra a casa, ajude a limpar, lave os pratos, quem sabe arrumar o banheiro ou uma gaveta. Tudo isso deve ser feito na santidade. Dormimos, acordamos, vivemos, morremos e ressuscitamos na santidade que Deus nos deu. A todos que são santos e santas, no céu e na terra, um santo e feliz domingo. Todos os santos e santas de Deus, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas,
assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.